Você sabe a origem daquele camarão delicioso que comeu no final de semana? A região Nordeste é a maior produtora de camarão do Brasil, com os estados do Ceará, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte responsáveis por 88,3% de toda a produção nacional, segundo dados do IBGE de 2025. Sergipe não está no pódio, mas a criação de camarão no estado tem um peso social e econômico relevantes, além de também gerar danos ambientais, alguns deles graves. Para entendermos essa situação, a Mariscada conversa hoje com Leandro Pel, biólogo e mestre em geografia pela Universidade Federal de Sergipe, com pesquisas sobre a carcinicultura, que é a criação de camarões, em Brejo Grande, no interior do estado. Seja muito bem-vindo, Pel. Ei, obrigado, gente, pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui hoje. E para começar a conversa, eu queria primeiro que você se apresentasse. Quem é Leandro Pel e como você chegou nesse tema? Então, meu nome é Leandro Sacramento Santos, mas as pessoas me conhecem por Pel. Aí eu sou nascido em Estância, onde eu fiquei até os 18 anos. Vim para Aracaju quando eu passei no vestibular. E aí fiquei. E aí, em Estância, eu fui criado entre a cidade e a zona rural, que era o bairro Alecrim, onde minha avó e meu avô tinham casa. E aí eu meio que já um pouco tinha uma convivência com esse meio mais rural, né. E aí quando eu estava no meio da minha graduação, eu fui dar aula como professor lá em Porto do Mato, que é em Estância também, que é ali na região litorânea da Boa Viagem. E lá eu tive contato pela primeira vez, assim, de profissionalmente, porque em Estância, como uma cidade litorânea, você tem contato com marisqueira, pescador, você acaba conhecendo alguém, principalmente se você não é das elites ou das classes dominantes do município, você acaba conhecendo uma pessoa que tem algum parente ou algum vínculo com a pesca artesanal. Mas quando eu fui trabalhar em Porto do Mato, eu tive contato com pescadores e filhos de pescadoras, filhos de marisqueiras, porque eu dava aula pelo dia para os filhos e à noite para os pais. Então aí eu tive contato com pessoas da pesca artesanal. E lá em Porto do Mato, eu não sei como está hoje, mas na época tinha uma rua chamada que era o Beco da Fome, que era uma rua onde se concentrava a maioria dos pescadores e pescadoras artesanais ali, muitos pescadores e pescadoras. E isso me chamou a atenção, assim, nessa época, muito para a situação dessa categoria profissional. Aí, depois de formado, eu fui trabalhar no PEAC, que é o Programa de Educação Ambiental Comunidades Costeiras, que é um programa ligado ao Licenciamento Federal de Petróleo e Gás e que trabalha com comunidades tradicionais em todo o litoral, sendo que a maioria é comunidade de pescador e de marisqueiros. Aí foi onde eu me aproximei mais com esse mundo da pesca que eu tive contato em Porto do Mato, quando ainda era um jovenzinho. Aí eu fiquei 12 anos no PEAC, aí a partir disso eu acho que eu conheci quase todas as 95 comunidades que atuam, que estão dentro do programa. E aí é um programa que ele vai de Indiaroba a Brejo Grande. E aí foi onde o meu contato com a pesca artesanal ele se deu mais forte, né? Principalmente com as mulheres marisqueiras. E aí a gente começa a ver os conflitos ambientais relacionados à disputa pelo território, né? Porque aí de um lado você tem as marisqueiras, os pescadores, os quilombolas, lutando por aquele território, por já estarem ali há um tempo, seu território de vida, onde eles construíram as suas relações sociais, onde a comunidade conseguiu se consolidar. E de outro lado você tem os grandes empresários de diversos setores econômicos querendo esse mesmo território para poder acumular capital, fazer gerar dinheiro, né? Então a gente percebia isso de perto e me chamava muita atenção o avanço da carcinicultura no estado a partir de 2017, 2015. E aí foi quando eu também comecei a andar mais para o lado de Brejo Grande. E aí foi quando eu conheci o impacto disso, que eu trabalhei, acho que foi em 2012. Eu trabalhava fazendo numa comunidade lá chamada Carapitanga, que é uma das comunidades do território quilombola de Brejão dos Negros. E aí nessa comunidade eu estava trabalhando para o projeto ele tem o objetivo de formar uma associação, no caso melhorar a organização daquela associação, para que eles tocassem um projeto de criação de ostra coletiva. E aí o primeiro ano do projeto era esse processo que a gente chamava na época, era o povo do serviço, trabalhava com o povo do serviço social, apesar de eu sou formado em biologia e depois eu fiz um mestrado na geografia. Mas eu trabalhava com o povo do serviço social e era um processo que eles chamam de grupalização. E aí, nesse processo de grupalização, a gente discutia as questões dos dia a dias, era meio que um processo continuado de formação política.
E aí foi quando as mulheres relatavam muito sobre as dificuldades que elas estavam tendo para a mariscagem. Porque eu escutava muito relato, assim, de marisqueiras como Ninha, Nega, que elas diziam assim: "Ó, Pel, antigamente a gente botava uma panela no fogo, deixava o menino tomando conta e a gente ia para o mangue, que era no fundo de casa, catar o marisco. Agora, para a gente conseguir pegar uma parte do que a gente pegava antes, a gente tem que conseguir uma carona de barco, quando algum pescador sai para botar rede, ou conseguir uma canoa, que geralmente é sem motor, onde a gente rema à base de 1 hora, para chegar a um lugar que não está tão destruído pelo avanço dos viveiros de camarão, que é a cassinicultura. Aí foi quando me caiu o estalo que eu poderia fazer uma pesquisa em torno disso, entendeu? Aí eu pensei em fazer no serviço social, mas acabei indo para geografia, porque eu achei mais próximo dessa relação sociedade-natureza, que eu acho que tinha tudo a ver com esse estudo do impacto da cassinicultura para o trabalho na pesca artesanal. E aí o seu foco foi principalmente Brejo Grande, né, no mestrado. Foi, porque a gente avaliou na época que era o lugar onde a cassinicultura estava mais em expansão. E era também um local onde existe um conflito histórico, que é os quilombolas do território de Brejão dos Negros, o conflito ali histórico com os fazendeiros, o conflito com a grande construtora que tentou tomar o território de Resina para construir um resort. E eram nessas áreas de conflito que a cassinicultura estava avançando. E aí, como eu já tinha um bom diálogo com a comunidade, então eu falei: "Ó, é por aqui mesmo que eu vou desenvolver a pesquisa". Aí eu fui fazer a pesquisa lá. E nessa época, 2017, qual era o cenário da produção de camarão no estado, comparando com hoje? Então eu acho que 2017 foi o momento da consolidação mesmo, assim, do camarão em Sergipe. Porque, por exemplo, o Brejo Grande ele passa por 2 momentos, assim, eu falo até disso na dissertação. Tem um primeiro momento, que é ali antes de 2017, que é muitos viveiros eles estão concentrados ali por Carapitanga, e aí eles vão pegando de Carapitanga, que é em Brejo Grande, e passa Garatuba, Oitizeiros, até Ponta dos Mangues. E aí passa ali por dentro e vai chegar lá, então ali foi um boom, eram viveiros mais rudimentares, assim, uma coisa muito mais rudimentares, mas eram viveiros também de grandes proprietários. Porque eu costumo dizer que pescador e marisqueira não tem o capital necessário para fazer girar um tanque de camarão, porque você tem um custo, que é alto, assim, para você começar a produzir. Aí depois teve um declínio por conta de doenças, e aí em 2017 a produção volta a aumentar em Brejo Grande, mas também ela volta a aumentar no estado todo, entendeu? Já nesse esquema dos grandes produtores, né? Isso, aí você já vê uma articulação muito grande dos cassinicultores com o governo do estado e a Assembleia Legislativa. Assim, é um processo de que eles buscavam legalizar a atividade para não ter perdas. Aí por que isso? Em 2016, 2017, essa articulação? Porque tiveram 2 ações anteriores que deixaram os cassinicultores em polvorosa, eu poderia dizer assim, amedrontados do risco da atividade. Primeiro foi uma provocação do MPF e do MPE e a Justiça Federal acatou. Foi em 2008 e aí a justiça determinava que os órgãos ambientais do estado fizessem um levantamento de todos os cassinicultores e paralisasse os empreendimentos que estavam em áreas de APP. E também nesse pedido do MPF, ele pedia que seguisse o Código Florestal 2012, que não é que o Código Florestal 2012, infelizmente, é um retrocesso. E a lei da cassinicultura, ela vai muito a lei de 2017, ela foi construída em cima do Código Florestal 2012, entendeu? Que aí, por exemplo, é um código florestal que tira o apicum, que é uma região do manguezal importante para o mangue, que não tem vegetação, tira o apicum da área de proteção permanente. E aí você libera essas atividades como a cassinicultura nessas áreas, que são de extrema importância para a sobrevivência dos manguezais, inclusive pela ciclagem de nutrientes, entendeu? Aí teve essa ação do MPF que a Justiça Federal acatou, então isso deixou o governo do estado, os parlamentares e os cassinicultores atordoados. E se eu não me engano, em 2015 ou foi 2013, teve um FPI, que é uma fiscalização preventiva integrada do São Francisco. Sempre está acontecendo.
E aí, na época, eles foram para o Baixo São Francisco, e tem até uma entrevista de Lívia Tinoco, que era procuradora à época, no Jornal da Cidade, que ela falava sobre os resultados dessa fiscalização. E aí tem uma foto dela que ela tirou em cima do helicóptero sobrevoando uma área de proteção permanente tomada por tanques de viver assim. É uma foto bem impactante. E aí a fala dela é bem nesse sentido, assim, de que eles fecharam, multaram e fecharam algumas fazendas de camarão. E aí eu acho que tem uma coisa interessante aí, o termo fazenda. Porque um discurso do governo do estado, quando defende a cassinicultura, é de que Sergipe não tem uma grande produção, não tem grandes áreas de produção de camarão. São médios e pequenos produtores. Mas se você chega, por exemplo, em Brejo Grande, em Porto do Mato, em Pontal, em Diaroba, são viveiros enormes, assim, que você fica impressionado, assim, do tamanho de campos de futebol, entendeu? Por sinal, eu queria que você descrevesse como é um viveiro de camarão desses grandes, porque eu, por exemplo, nunca fui e deve ter muita gente que tá ouvindo que nunca viu, né. Aí, só para concluir essa questão, Certo. aí eu acho que o projeto de lei, essa articulação que muda a cara da cassinicultura em Sergipe a partir de 2017, eu acho que essa articulação da galera foi provocada, da galera quando eu falo dos cassinicultores, foi provocada por essas duas ações, tanto do MPF na justiça, quanto da fiscalização integrada, entendeu, no São Francisco. E aí eu acho que esse medo da ilegalidade da atividade fez com que a galera se mobilizasse. E aí entrou em cena a Associação Brasileira dos Criadores de Camarão, porque não foi uma ação só em Sergipe. Eles aprovaram um projeto parecido no Rio Grande do Norte, aprovaram um projeto parecido no Ceará, e agora estavam no lobby junto ao governo e aos deputados para aprovar o projeto. E o projeto foi aprovado, assim, um projeto foi apresentado por Luciano Bispo, que à época era o presidente da Alese, mas teve o apoio assim muito forte de Zezinho, que era deputado e que hoje é o vice-governador, secretário de Educação. E é massa porque eu não sei se é o Jornal da Cidade, assim, tem uma fala de Jackson, que à época era o governador, porque o projeto aprovou e o governo foi sancionar numa solenidade em Brejo Grande, assim, simbolicamente. E é uma coisa bem engraçada porque o povo, os agroboys, eles usam muito o boné com o símbolo Nelore, né? E os fazendeiros de camarão, lá no norte do estado, eles usam o boné do Nelore, é o mesmo, sim, é o mesmo padrão de vestimenta. Só que em vez de ter o símbolo Nelore, tem o símbolo do camarão, assim, é um negócio. E eles chegam nos seus carrões, assim, nas suas picapes. É uma forma de pensar parecida, só que em vez do boi você tem um camarão. São fazendas. E aí foi nessa solenidade que aí eu acho que depois dessa lei a coisa para eles melhorou. Mas aí tem outras ações do Estado que garantiram isso. Aí sobre o viveiro, assim, o que é um viveiro de camarão? O viveiro de camarão, na verdade, é como se fosse um tanque cavado dentro do manguezal ou próximo ao estuário. Porque para criar o camarão, você precisa de água do estuário. Então, o viveiro ele tem que ser construído próximo a um local que permita a captação de água, entendeu? E também o despejo dos efluentes, que são os dejetos. Então, por exemplo, tem locais, isso eu vi em Pontal, quando a gente estava construindo o protocolo de consulta das águas com as marisqueiras, tem viveiro, assim, vários viveiros enormes. E aí eles são tanques cavados, você escava um buraco, aí você faz um muro, levanta um muro, que chamam de arrimo, um muro, que é usando com tronco das árvores derrubadas, a lama, a própria lama do mangue, o substrato do mangue, e aí você faz um viveiro onde você coloca duas entradas, que na verdade é uma entrada de água e uma saída dos efluentes, né, dos dejetos, quando a água ela precisa ser trocada. Um ponto de captação e um ponto de saída da água. E aí pronto, tá pronto o viveiro. Aí antes de você colocar as lavas, você tem o processo de você jogar cal. E aí você vai jogando cal em todo o solo do viveiro para matar as bactérias ou os micro-organismos ou as doenças que estejam ali no solo que possam contaminar as lavas de camarão, entendeu? E aí, por exemplo, em Brejo Grande, esse processo de jogar sal, eu conversei com várias pessoas e eu vi que durante um dos campos do mestrado, eu vi a galera jogando cal e assim, a galera tava lá sem camisa, segurando um balde, sem nenhum acessório e com a mão mesmo jogando cal em
E aí algumas pessoas que eu conversei, eu acho que foram umas 2 ou 3 pessoas que me contaram o mesmo caso de um jovem que jogando cal, o vento bateu, o cal voou no olho e ele perdeu a visão, assim, de um dos olhos. E aí é um processo muito violento, assim, porque as pessoas se colocam naquela condição para receber no final do dia, na época, R$ 50, entendeu. Pô, Então isso é um viver. Aí depois que você joga o cal, aí a galera puxa a água do estuário, enche o viveiro e deposita as lavas. E aí vai botando ração, um pouco, eles dizem que é probióticos, mas tem muito caçinicultor que usa antibiótico também, né, para matar determinadas ou prevenir determinadas doenças que podem comprometer a despesca do camarão depois que ele estiver grande. esse descarte de efluentes, qual é a consequência ambiental disso? Como é que é feito esse descarte por esses grandes produtores? Ah, é um processo de contaminação da água, assim. Eles abrem as comportas e o que tiver dentro é jogado dentro do estuário, entendeu. E aí isso é muito, assim, é muito perceptível. Por exemplo, lá em Pontal tem um lugar, e aí você muda a qualidade e os, como é que eu posso dizer, os parâmetros da água. E não é uma água salgada nem uma água doce, é uma água salobra, a água do estuário, né, a água do manguezal. E aí você prejudica esse equilíbrio ecológico do solo do mangue, da água, isso de uma certa forma prejudica as plantas. É tanto que tem algum lugar mesmo que lá em Pontal, teve uma vez que a gente estava fazendo uma atividade com as mulheres, de barco pelo rio, e aí a gente passou por um lugar onde tinha um viveiro enorme. Mas só que quando você está de dentro do rio, você não vê, só se você conhecer. Você percebe até a bomba, tem uns tromboios grandes dentro do rio, assim, uns canos enormes, assim, muito grossos mesmo, que são os canos que captam a água. Aí você pensa, bom, se tem um cano dessa largura, com uma casa de bomba enorme, uma bomba gigante, puxando água, não é para um viveiro de pequeno porte, assim. A estrutura é muito grande, entendeu? E aí você tem um ponto de entrada e quando você vai navegando mais um pouco para baixo, você tem um ponto de saída. E logo depois do ponto de saída do efluente, você percebe que a coloração do mangue, ela muda. O verde do mangue, ele vai ficando mais esbranquiçado, assim, é como se fosse um verde mais pálido, entendeu? E aí eu não sei bem o que significa isso, porque precisaria de alguém da botânica para fazer um estudo para entender esse impacto para o manguezal, entendeu? Mas para a vida das marisqueiras isso é muito sentido, porque assim, elas matam o sururu, mata as ostras, os bichos não crescem, né? O sururu não cresce, a ostra não cresce. Tem também o risco de doença para as mulheres, porque ela passa boa parte do tempo com o corpo submerso dentro da água, principalmente os órgãos genitais. Então tem a proliferação de fungos que provocam coceiras. Inclusive, esse é um do tema que os movimentos marisqueiros se debruçam quando vão fazer a crítica à caçinicultura nos seus territórios, né? Elas falam desse impacto da caçinicultura para o corpo, para os corpos delas. Porque tem uma frase de Nice, que é uma marisqueira de Mucunland do Balanitense, que ela até fala assim: o mangue é o meu corpo. Se o mangue ele está contaminado, o meu corpo também vai estar contaminado, entendeu? Se o mangue está doente, o meu corpo também vai estar doente. Então tem todos esses efeitos nocivos, né? Desde a diminuição das espécies que são pescadas na pesca artesanal, como também esses impactos para os trabalhadores. E fora a violência, né? Porque são vários relatos de pescadores, marisqueiras, que não podem mais transitar por onde sempre passaram para ter acesso ao rio, ao mangue. São ameaçadas com cachorro, com arma, sabe? Tudo isso são relatos que a gente ouve, assim, de marisqueira que tomaram carreira de cachorro, de marisqueira em Pontal que foi perseguida dentro do manguezal por um homem, e aí ela começou a gritar, chamando pelo filho, para o cara se ligar que o filho dela também estava no mangue com ela, só que ele não estava, entendeu? E aí ela na saída o cara estava esperando ela. Então é toda uma série de relatos que a gente ouve que são relatos tristes, são relatos de violação de direitos, assim, principalmente das comunidades tradicionais. É muito triste mesmo assim você ouvir uma marisqueira dizer: "Ah, aqui eu pescava, hoje eu não pesco mais. Agora eu não passo mais por aqui porque aqui tem um cachorro, tem uma cerca elétrica e aí o governo do estado diz que está tá tudo legalizado, mas você vê um manguezal sendo derrubado para dar lugar ao tanque de camarão, entendeu? E isso, tipo assim, era uma atividade que já existia antes de 2017, mas que foi legalizada com a lei, entendeu? Porque a lei ela abre espaço. A lei, inclusive, ela perdoa
os carcinicultores que foram, multados no processo, assim, em algum momento foram multados. A lei ela perdoa todo mundo, entendeu? Desde que você regularize agora, regularize. É tanto que depois da aprovação da lei, a lei foi aprovada em 2017, em 2018, a ADEMA bateu o recorde no licenciamento de viveiros de camarão. Só em Brejo Grande, se eu não me engano, foram mais de cento e poucos viveiros que foram licenciados. E é tudo licença simplificada, entendeu? Por isso que eu falo que a lei ela foi importante. O Estado ele chega, pelo que você explicou aqui, para regularizar isso, mas ele chega também para financiar esses produtores de camarão, esses grandes produtores. Existe uma facilitação, por exemplo, o acesso a empréstimos bancários depois de 2017? Principalmente o Banco do Nordeste. Porque acontece, esses produtores de camarão, eles são tratados como a lei sergipana da política estadual da cassinocultura reforça isso, como produtores rurais, como um assentado que planta milho, feijão. Então eles passam a ter os mesmos benefícios do que um agricultor familiar, do que um campeão, do que um camponês, que é uma camponesa. E isso também é acesso ao crédito, entendeu? Então, na época, em 2018, 2019, estava o tempo todo acontecendo eventos do Banco do Nordeste no Baixo São Francisco para explicar as linhas de crédito disponíveis para os cassinicultores. E aí é dinheiro para tudo, assim, para compra de lavas, para compra de ração, para compra de maquinário, de bomba, entendeu? Esse aumento, essa expansão do camarão, que a gente consegue analisar pelos dados da produção em quilos de 2017 para 2024, que é o último dado disponibilizado pelo IBGE, esse aumento da produção evidencia também um aumento da área de viveiros no estado. Para você abrir viveiro, você tem que ter máquina trabalhando. Uma hora de uma máquina daquele tamanho é muito cara, entendeu? Fora todos os outros investimentos que você faz. Essa expansão da atividade, ela só foi possibilitada porque houve financiamento público para a atividade, porque o Banco do Nordeste do Brasil é um banco público. Essa é a maneira de transferência direta, assim, com empréstimo subsidiado, como se fosse um agricultor, porque ele é considerado um produtor rural. Mas agora, de 2 anos para cá, começou com a prefeitura de Indiaroba e o governo do estado também assumiu outra modalidade de transferência do fundo público para os cassinicultores, que é o camarão na merenda escolar. O camarão na merenda escolar, assim, é um presente de pai que Zezinho Sobral deu aos cassinicultores, né? Começou lá em Diaroba, quando o prefeito era Edinaldo, que hoje, se eu não me engano, Edinaldo está à frente de algum órgão desses, indicados por, eu acho que, se eu não me engano, foi por Márcio Macedo. Ele tem um cargo na SEAGRE, que é a secretaria que Zeca da Silva é o secretário de Agricultura do governo do estado. Mas ele foi o prefeito que iniciou em Diaroba a incorporação do camarão na merenda escolar. E aí, se você olhar o edital porque saiu o edital do PENAR, da licitação para merenda escolar, para as cooperativas concorrerem, o edital para o camarão tem lá, assim, o edital ele é todo montado em cima do camarão produzido pelo viveiro, entendeu? Ele não abre a possibilidade do camarão pescado pela pesca artesanal de maneira tradicional. Então é um camarão com a especificidade técnica para atender os camarões produzidos pelos viveiros. Aí depois o governo do estado ampliou isso para a merenda escolar da rede estadual de ensino, né? E essa é também uma modalidade muito eficiente de transferência, assim. Para você ver como não é uma coisa, as coisas elas não acontecem de maneira isolada, é uma sequência de acontecimentos, que aí eu acho que 2017 é um ano chave, que aí aprova a lei em 2017. Aí em 2017, 2018 eles fazem uma lei, eles fazem uma alteração na lei do licenciamento ambiental para facilitar a vida da cassinicultura. Aí logo depois disso, 2019, começa o financiamento forte. Há uma expansão. Aí em Diaroba começa a introdução do camarão e depois o governo do estado, entendeu? Então é um processo que eu acho que depois de 2017 a coisa para os cassinicultores melhorou muito, mas para as comunidades tradicionais que fazem a defesa da preservação dos manguezais, porque o manguezal é fonte de vida, porque essas comunidades necessitam desse mangue em pé para garantir a sua reprodução social, entendeu?
Tipo assim, não tem marisqueira sem manguezal, entendeu? Não tem. Tem que ter o concreto, né, ali, o objetivo onde você vai e faz o seu trabalho, e pega o seu marisco e beneficia e vende. Se você não tiver manguezal, a ideia de marisqueira é uma abstração, entendeu? É uma ideia só, não é concreto, né? Mas é triste, minha irmã, é triste, assim. É porque assim, as pessoas às vezes não têm noção, porque você chega no mercado e o camarão pescado tá lá de 70, 75 quilos, aí você vai olhar pro de viveiro do lado, tá de 23, 22, entendeu? O quilo de camarão. É brutal a diferença de Então, preço, né? Salve turma, passando aqui rapidinho com a sessão de recadinhos. E esse episódio que você está ouvindo é o último dessa temporada da Mariscada. A gente vai dar uma pausa a partir desse mês de agosto para colocar nosso fôlego na cobertura das eleições e outras pautas também que estão por vir aí na Mangue Jornalismo. Então, se você não segue, já corre lá para o Instagram e siga @manguejornalismo para ficar por dentro de todos os nossos conteúdos. E se você é fã da Mariscada, vai ficar órfão do podcast e quer que a gente volte após esse breve recesso, e só com a ajuda financeira dos nossos ouvintes e leitores, a Mangue Jornalismo continua sobrevivendo e continua gerando conteúdo, seja em podcast, seja reportagens, seja material no Instagram, entre outros. Então, assim como os manguezais citados nesse episódio, a Mangue Jornalismo também corre risco de extinção. Mas, nesse caso, é mais fácil de resolver. Contamos com sua ajuda, com seu apoio. Então, novamente, segue a gente no Instagram, @manguejornalismo. Acesse nosso site, manguejornalismo.org. E a partir de lá você consegue fazer assinatura ou, se não, fazer uma doação pontual através do nosso Pix, manguejornalismo@gmail.com. Agora eu vou deixar vocês terminarem de ouvir esse papo bem bacana da Ana Paula com o Pel. E até a volta da Mariscada, ou quem sabe nos encontramos aí em outras produções sonoras da Mangue. Ainda sobre Brejo Grande, hoje, os dados de 2025, 2026, Brejo Grande continua sendo essa ponta de lança da carcinicultura no estado ou ela se expandiu por outras cidades é, com esse mesmo nível de intensidade? minha irmã, infelizmente, não ficou só em Brejo Grande. Aí repara, em 2017, que foram os dados que eu usei, Sergipe era o terceiro colocado no ranking nacional, porque assim, quem domina é o Nordeste, principalmente Rio Grande do Norte e Ceará. Sergipe era o terceiro colocado, com era 2 milhões e cacetadas, quase 3 milhões de quilos de camarão por ano. Segundo a FEComércio, isso não é um dado do IBGE, é um dado da FEComércio. Segundo a FEComércio, tem uma reportagem da Indagro, do Naceagre, recente agora. Segundo a FEComércio, em 2016, Sergipe vai produzir aproximadamente entre 10 e 12 milhões de quilos de camarão por ano. Então, você sai em 2017 de 2 milhões e 800 mil quilos para 2026, basicamente 12 milhões de quilos de camarão. Segundo ele, segundo a FEComércio, são 800 produtores no estado. Os dados do IBGE que falam sobre os produtores, os últimos, é de 2017, e na época o IBGE dizia que tinha 380. Eles já apontam hoje, em Sergipe 2026, 800 produtores. Repare o salto. O último dado do IBGE sobre produção, que esse de 2026 é da FEComércio. Eles só saltaram que em Sergipe bateu recorde, e vai para frente, e o camarão agora é a novidade do litoral. E em 2024, por exemplo, o maior produtor de camarão em Sergipe é Nossa Senhora do Socorro, com 950 mil quilos. Aí depois, em segundo lugar, vem Indiaroba, com 650 mil quilos. E aí é massa porque depois que eu estava olhando os dados ontem, eu vou lembrando das atividades de campo que eu fui recentemente em Indiaroba, em Estância. E aí eu vou percebendo, eu digo, gente, realmente esse dado faz jus com o que a gente observa na realidade, entendeu? Tem uma consonância, assim. Porque ruim era se a gente chegasse em Diaroba, visse o mangue sendo destruído para dar lugar ao viver, e quando for olhar o dado oficial do IBGE, a produção. Aí você diz, gente, o que é que está acontecendo, entendeu? O terceiro lugar é Brejo Grande. Aí Brejo Grande ele passa para terceiro lugar, ele fica com 500 mil quilos de camarão produzido em 2024, entendeu? Aí vem instância, mas, por exemplo, nessa lista de 2024, já aparece, por exemplo, Canhoba.
Canhoba, quando eu fiz a dissertação, que eu usei os dados de 2017, não estava na lista. Aí Canhoba aparece aqui com 3.000, quase 4.000 quilos, mas já é uma produção. Porque a produção só aumenta. A produção de instância de 2017 não era próxima de 500 mil quilos, estava longe disso, entendeu? Aí você pega, por exemplo, Ilha das Flores. Apesar de estar no Baixo São Francisco, na época que eu analisei 2010, Ilha das Flores não tinha cassinicultura. Agora já aparece em 2024 uma produção mínima, mas é uma produção. Provavelmente essa produção deve ter aumentado. Aí Propiá aparece também, Santo Amaro já aparecia, inclusive aumentou, 250 mil. Laranjeiras também aparece. Barra dos Coqueiros, que não aparecia, agora já aparece, com 60 mil quilos de camarão produzido em 2024. Porque Laranjeiras, na época que eu estudei em 2017, era o local onde tinha uma fábrica de lavas, que o pessoal dizia que não era uma fábrica de produção, mas era uma fábrica de distribuição de lavas. Eles compravam as lavas e eles revendiam para os cassinicultores aqui no estado. Parece que tinha uma aqui, se eu não me engano, outra no sul do estado. Não sei também como é que está hoje, assim. Provavelmente já tenham mais laboratórios, assim. Dá para dizer que a carcinicultura é o principal inimigo dos manguezais hoje? Eu acho que sim. Eu acho que é a cassinicultura em primeiro lugar e a especulação imobiliária vem ali atrás querendo chegar perto, entendeu? Que Barra dos Coqueiros, inclusive, é um ótimo Isso. exemplo disso, né? Porque assim, o manguezal ele faz parte de um território que hoje em dia o movimento de como dos pescadores e pescadoras, alguns pesquisadores já cunharam até uma denominação chamada maretório, que é esse território das marés, dos estuários, e fazem um debate tanto do ponto de vista político quanto acadêmico, que também não deixa de ser político, de justificar a importância desse conceito. Eu acho que ele é válido só pelo fato de ter sido um conceito cunhado em parceria com os povos tradicionais, assim, para tentar explicar a importância dos estuários, da maré, das águas para a vida dessas comunidades e como esse bem que é de uso comum, ou pelo menos deveria ser, tem sido apropriado pelo capital sobre diversas formas, entendeu? Porque aí eu acho que é esse cuidado que a gente tem que ter, assim, o manguezal ele está sendo destruído, mas o manguezal ele faz parte de um território. E a conservação do manguezal, ela está necessariamente relacionado ao modo de vida e ao trabalho dessas comunidades. Não estou falando aqui, tem vários pesquisadores em vários cantos do mundo que comprovaram que os povos e comunidades tradicionais, eles cumprem um papel ecossistêmico importante no sentido de proteger os biomas, de proteger a natureza. Então, essas comunidades promovem esse trabalho a partir do seu modo de vida, do seu trabalho diário no mangue. E aí, quando você tem, por exemplo, um porto de uma comunidade tradicional fechado, porque ali vai construir um resort, isso também é uma forma de você matar o manguezal, porque você tira aquele grupo social que fazia o manejo dele a partir do seu modo de vida do dia a dia. Não é eu vou ali manejar o manguezal, não, eu vou mariscar, mas essa mariscagem é também uma forma de manejo que é uma relação com a natureza, né? Sim. O manejo para o povo tradicional é essa relação com a natureza. E pra assim, a gente enquanto Nordeste e Sergipe produz muito camarão, mas afinal, quem é que consome todo esse camarão em Sergipe? É um consumo interno? É para vender para outros estados? Como é que funciona a circulação da produção de camarão sergipano? Então, na época da dissertação, eu não entrei muito nesse ponto, mas eu cheguei a conversar com algumas pessoas que, tanto pescadores, como alguns cassinicultores pequenos e alguns trabalhadores, pela em Brejo Grande, na época, tinha uma empresa chamada Camal. Hoje ela não existe mais lá, que ela fazia assistência técnica e ela também produzia camarão. Eu conversando com um trabalhador, eu perguntei se era vendido para fora do país. Eles falaram que ainda não. Inclusive, o presidente da Associação Norte Sergipana dos Aquicultores, que eu entrevistei na dissertação, também falou isso. Mas é vendido basicamente assim aqui no Nordeste, Bahia vai muito, Alagoas vai muito. É vendido também internamente para os hotéis, restaurantes e alguns grandes produtores conseguem escoar para o Sudeste já, entendeu? Na época. E aí eu lembro até que um dia, dando um rolê com esse técnico, a gente chegou num dos viveiros que estava em despesca, que é quando eles tiram camarão. E aí ele estava me explicando como é o processo, que assim, geralmente o cassinicultor,
pelo menos os que ele trabalhava, eles vendiam a despesca toda. Ó, eu estou lhe vendendo todo o camarão que está dentro do meu viveiro. Então, você que comprou, você é responsável por pegar esse camarão e levar ele embora, entendeu? E aí, esse viveiro desse dia que a gente chegou que estava na despesca, ele tinha lá um caminhão, um frigoríficozinho para levar a produção que ia para a Bahia, entendeu? Então ele acaba, naquela época ele circulava muito pelos estados mais próximos a Sergipe, mas alguns cassinicultores conseguiam já vender para o Sudeste. Hoje em dia eu não sei como tá, eu acho que isso daria um bom artigo. E quem é que ganha com esse camarão todo? Ah, os cassinicultores, os deputados, que a conversa que corre tanto no sul do estado quanto no norte é que a galera acha que tem pelo menos uns 7, 8 parlamentares que são cassinicultores, ou que a família é ligada ao ramo da cassinicultura. Porque tem muito disso, né? Tipo assim, o tanque é meu, mas eu boto no nome da minha esposa. A empresa é minha, mas eu boto no nome do meu filho, entendeu? E aí, pro Estado, oficialmente, ela não é minha, pode até ser da minha família, entendeu? Então, essa turma ganhou muito com isso, assim. E aí, eu não sei quais são os outros ganhos também, assim, como eu não posso provar, eu não posso falar. Porque a gente sabe como funciona a política no Brasil, né? Tipo assim, um lobby de setores econômicos, eles cobram do parlamentar ação no trabalho legislativo para atender os seus interesses econômicos, mas ele também dá alguma coisa em troca ao parlamentar, porque a raquentinha não sai de graça, né? Não existe almoço de Não existe de graça. graça de jeito nenhum. E por falar em almoço, tem essa decisão de inclusão do camarão na alimentação das escolas públicas, que pelas crianças foi muito comemorada. Você poderia pontuar, por favor, quais os possíveis problemas para a saúde de uma criança consumir, ou enfim, de qualquer pessoa consumir camarão que passou por viver e que, portanto, teve contato com cal, com esses antibióticos todos. Existe um risco para a saúde de comer com frequência esse tipo de camarão, camarão de viveiro? Eu acho que existe, sim. Eu acho que, inclusive, o artigo de Priscila Indígena na revista Joio, né? Joio. No jornal O Joio e o Trigo. Isso. Eu acho que ela fala muito sobre o impacto do bisulfito, é bisulfito, que ela chama para a saúde humana. Eu não sei lhe explicar direito, assim, porque foi uma área que eu não entrei, porque no mestrado você acaba indo, e tem uma hora que seu orientador, pelo menos, me diz assim, meu filho, foque aqui. É tanto que a minha dissertação tem muito pouca coisa da avaliação mais biológica do ecossistema manguezal, por exemplo, entendeu? Mas eu acho que tem um dano muito grave, que é meio do que você comer esses frangos de... Esses alimentos com muito veneno, com muito hormônio, eles acabam provocando alguns riscos à saúde. Eu acho que precisaria de um estudo, assim, mais detalhado, inclusive da Universidade Federal de Sergipe, quem sabe, o Departamento de Saúde, fazer um estudo mais detalhado do impacto, assim, dessas substâncias para o corpo humano, entendeu? Tem um pescador lá em Resina, Chicão, que é um super pescador, um super gente boa. Aí Chicão assim, eu não como desse negócio. E aí ele fala porque é um processo que, além de tudo que colocam, existem vários relatos que na despesca eles colocam um produto químico para ele não escurecer, né? Porque o camarão, se você ele escurece. Então eles colocam esse produto químico para manter o camarão mais conservado, assim, mas há um custo de você contaminar o alimento com produto químico, entendeu? Então eu penso até uma das coisas que eu pretendia fazer, mas não consegui fazer, porque na minha dissertação, eu tenho uma tabela lá que eu pego os principais probióticos e antibióticos que são utilizados. E aí eu tentei mostrar como a maioria desse material é de fora do país. Eu estava tentando evidenciar elementos que comprovam que a produção de camarão em Brejo Grande, em Sergipe, entrou nesse roteiro de comércio mais internacional, dessas cadeias produtivas, entendeu? E de como isso impacta o trabalho, porque o meu mestrado foi mais nisso, assim, entender o impacto da caixinicultura para o trabalho na pesca artesanal, entendeu? E aí tem inclusive um impacto assim interessante disso, que é uma coisa que quando eu escutei, eu fiquei. Aí eu falei, eita, e como é que eu faço para ver isso? Aí a mulher falou, vá, pega o carro e vá agora lá na Praça Central de Brejo Grande que você vai ver uma ruma de caçamba parada. Cheguei lá na hora do almoço, tinham 3 caçambas cheias de sal. Eram caçambas com sal porque
Brejo Grande sempre foi forte na produção, na agricultura quilombola, nas roças, de macaxeira e muito na produção de arroz. Com as barragens que você faz em São Francisco, o mar avançou, porque o rio perdeu força. E aí, quando o mar avançou, ele provocou a salinização da água. E ainda é real lá em Brejo Grande. E aí foi que os caçicultores começaram a dizer: não dá mais para produzir arroz porque a água salgou, então a gente vai produzir camarão, porque o camarão gosta de água salgada. Só que aí, com o passar dos anos, tem épocas que a chuva vem grande. Quando a chuva vem grande, a água não fica salgada, porque o rio, com muita água, ele avança sobre o mar, ele ganha mais força. Então, durante o período, a água meio que dá uma adoçada, assim, perde um pouco do sal, eu diria. E aí, nesse processo, teve durante um tempo, a água perdeu um pouco do sal. E aí a água não ficou mais tão boa para a criação de camarão. Qual foi a alternativa que os caçadores encontraram? Despejar sal dentro dos viveiros, entendeu? E aí a primeira vez que eu escutei de um pescador, eu falei, não, não é É verdade. história de pescador. Eu fiquei pensando assim, eu disse, não. Aí ele, não, aí eu fiquei, aí ele fez assim, pois, vai em Brejo Grande que você vai ver agora. Se você chegar lá, pelo menos uma você encontra. Aí eu falei, mentira. Aí eu cheguei lá e encontrei três, assim. Tinham duas vazias e uma encostada que estava enchendo. Que aí os cabas estavam lá almoçando no restaurante. Aí eu parei, almocei, tentei puxar assunto, mas eu fiquei de cara com esse processo, entendeu? Então, além de tudo, eles estão ajudando a salinizar a água do rio, entendeu? Porque eles estão jogando sal. À medida que a água vai ficando mais doce, mais salobra, eles jogam sal para corrigir a salinidade da água, para deixar no nível minimamente bom para conseguir fazer o camarão crescer, né? Eu queria muito continuar conversando, mas infelizmente, como o seu orientador, a sua orientadora fez, né, a gente tem que fechar a conversa, mas já fica o convite para você retornar aqui quando você tiver se aprofundado mais sobre a questão de quem é que está ganhando a nível internacional também com a venda desses insumos para o camarão. E fica a dica de leitura da matéria, da reportagem de Digna, o Torres e Priscila Viana, que fizeram parte da Mangue e publicaram um excelente material, cujo título é O Alto Preço da Produção do Camarão em Sergipe, que saiu no jornal O Joio e o Trigo, para o qual, inclusive, o PEL colaborou. Ele colaborou com essa matéria. A dissertação de PEL ainda não está disponível no repositório da Universidade Federal de Sergipe, e aí fica também essa excelente dica de leitura. Pel, muitíssimo obrigada. Não, obrigado vocês também. Obrigado a Mangue, obrigado a você, Ana, obrigado ao camarada. É muito bom estar aqui hoje e agradecer a Mangue que vocês consigam muitas doações para continuar fazendo esse jornalismo bacana que vocês fazem aqui em Sergipe. Tomara, eu sou Ana Paula Rocha, fiz essa entrevista com o Pel nessa edição da Mariscada. Quem está comigo hoje é o Bruno Costa, que cuidou da captação de áudio, e a edição ficou com o Hector Souza, como sempre. E até o próximo episódio da Mariscada.